Boa noite com Jesus. Enquanto ainda estamos de pé, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, verso 24. Daniel, capítulo 3, verso 24. Deus cuidará de nós, amém? Você crê que Ele tem cuidado de você? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E Ele continuará cuidando de cada um de nós. Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondendo, disseram ao rei: é verdade, ó rei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vivifique ela em nossos corações nesta noite. Podei-vos assentar, irmãos. Confesso para os irmãos que estes hinos, esta noite, não só esta noite, mas tem falado comigo. Este hino 171, Deus cuidará de ti. Já é uma oração este hino, já é uma pregação. Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas Deus cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Você pode dizer nesta noite: Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Seja ela qual for a provação, Deus cuidará de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha, eles estavam caminhando ali com esta fé. Deus cuidará de nós. Deus, cada um deles ali diziam, Deus cuidará de mim. E Deus cuidou deles, assim como está cuidando de nós nesta noite. Assim como está cuidando desses irmãos que estão através da internet. Depois o irmão Marcos cantou, vem tocar em mim. Quer que Deus cuide de você nesta noite? Então clame a Deus para Ele cuidar de você, para Ele tocar em você nesta noite. E aonde Deus toca, irmão, a enfermidade não pode continuar. Aonde Deus põe a mão, a coisa é mudada. Aonde Deus põe o seu projeto depositado ali, a coisa tem que andar, tem que ir para frente. Porque o projeto de Deus não cai por terra. O projeto de Deus tem que andar, tem que avançar. E nós somos projetos de Deus. Você crê que você é um projeto de Deus? Então, se você é projeto de Deus, você assim crê, você vai avançar. Na caminhada da vida, Deus vai fazer você avançar. Se Deus for fazer você retroceder, Ele vai voltar contigo. Você não estará sozinho. Nós temos esta fé, nós não estaremos sozinhos, seja onde for, seja na fartura, seja a hora que estiver acabando tudo terminando, Deus cuidará de nós, Ele estará conosco, amém? Deus tem cuidado de seus filhos, Deus tem cuidado de cada um de nós, assim como Deus tem cuidado de todos aqui na igreja, dos que estão em viagem, do pastor Juvenal, que já deve estar chegando em casa, estava na estrada, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado desta igreja, Deus tem cuidado dos diáconos, de todos os oficiais, das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos jovens. Deus tem cuidado de cada um de nós, amém?
Graças a Deus. Deus continue cuidando de nós. Eu gostaria de meditar nesta noite sobre intervenção divina. Se fosse para dar um tema, seria esse: intervenção divina. Só existe a mentira porque existe a verdade. A verdade, a mentira, ela é a verdade distorcida, torcida. Satanás pega ali e perverte a verdade, então se torna uma mentira. Tudo aquilo que sai do original é uma interferência de Satanás. Tudo aquilo que sai do original. Amanhã nós teremos um trabalho no programa Em Conexão, o caminho de volta. Não quero entrar nesse assunto, mas o que o diabo geralmente quer fazer é justamente isso, é fazer uma interferência para que então as pessoas possam sair do caminho. E aí é preciso uma intervenção divina para que possamos voltar ao caminho original, ao que era correto, ao que era verdadeiro, ao que é verdadeiro. Intervenção quer dizer o mesmo que interferir, interromper, intervir. Foi preciso fazer uma intervenção na situação para que não saísse do controle. Satanás tem feito o contrário, ele tem intervisto nas coisas, ele tem interferido nas coisas para tirar o controle da situação. Interferência é tudo aquilo que atrapalha uma boa sintonia entre as partes. Se há uma sintonia entre eu e o irmão Marcos e a partir de um determinado momento há uma dissintonia, há algum desacordo, ali há uma interferência, seja de ordem qualquer, mas há uma interferência. Eva aceitou esta interferência na vida ali no jardim. Eva aceitou aquela interferência. E devido a esta interferência, há um preço a ser pago, quando se há uma interferência. Quando os pais deixam determinados espíritos entrar dentro de suas casas, certas interferências, ali há um preço a ser pago devido àquela interferência. Aí é preciso de uma intervenção divina para que volte ao estado original. Deus não perde o controle de seus filhos. Por mais que Satanás tenta fazer interferência na vida de um cristão, mas Deus não perde o controle jamais de seus filhos. Na mensagem, eu não me canso de citar isso, a grande luz resplandecente, parágrafo 15. O irmão Brana nos diz assim, que nós não temos o nosso destino nas nossas mãos. Nada interromperá o programa de Deus, nós havemos de chegar. Quando o irmão Brana fala que nada interromperá o programa de Deus, nenhuma interferência de Satanás poderá interromper o programa de Deus nas nossas vidas. Nada poderá interromper. O irmão Brana fala assim, nós havemos de chegar. Na mensagem A Revelação dos 7 Selos, o 4º selo, parágrafo 323, está escrito assim, Deus está em uma branca, sólida e inalterável palavra desde o princípio. Toda a cor seria branca se não houvesse uma interferência química. Toda a cor seria branca. Aí o irmão Brana fala assim, glórias a Deus. Cada igreja estaria firmada na doutrina apostólica se não houvesse uma interferência do homem. Cada igreja estaria firmada na doutrina apostólica da palavra de Deus, e Deus estaria confirmando se não estivessem credos e denominações misturados nisto. Mas Deus tem um povo que não se mistura. Você é este povo que não se mistura, que continua branco aqui nesta intervenção divina.
Na mensagem O Deus desta Era Maligna, parágrafo 55, Mombrana faz uma pergunta: perdeu Deus o controle? Ou está ele simplesmente permitindo outra intervenção para ele controlar? Para ele entrar com uma intervenção divina? Ou ele está apenas permitindo uma situação para que então ele possa fazer uma intervenção divina em nossas vidas? Porque com Sadraque, Mesaque e Abednego ele fez assim. Ele deixou a situação acontecer. Ele não queria livrar Sadraque e Mesaque da fornalha, mas ele queria estar com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Às vezes ele não quer nos livrar daquele problema, mas ele quer passar o problema conosco, lado a lado conosco, lado a lado contigo. Na mensagem O Homem Enviado de Deus, primeira parte, parágrafo 35, vãs palavras e ocas oratórias não podem enganar uma pessoa que tem podido ver a operação do poder de Deus em ação em forma tão convincente. Nenhum tipo de palavra oca, oratórias, não podem enganar, ou seja, não podem fazer interferência a uma pessoa que tem podido ver a operação do poder de Deus em ação em uma forma tão convincente. Agora, o hino falou: Deus cuidará de mim, Deus cuidará de nós. E nós precisamos clamar: vem tocar em nós, vem tocar em mim. Então, se nós precisamos clamar: vem tocar em mim, significa que às vezes nós nos afastamos. Nós deixamos às vezes certas interferências, ouvimos determinadas coisas, e aí é preciso dobrar os joelhos no chão e buscar esta intervenção divina em nossas vidas. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 49, ele sempre tem feito isto. Vejamos uma ou duas ocasiões em que ele tem feito isto. Pensamos nos jovens hebreus. Eles nunca se inclinaram ante nenhum ídolo. Deus tinha confiança neles. E quando ouviram a sentença que seriam lançados no forno de fogo, disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar. Porém, se não o fizer, tampouco nós inclinaremos a nenhum ídolo. Vê? Eles estavam seguros, eles estavam certos de Deus. Eles não deixaram nenhuma interferência de Satanás. Aquela festa ali demorou dias e dias, não foi assim, tocou lá as músicas deles lá, dobrou e já foi para a fornalha. Não, demorou dias, teve tempo para eles conversarem, para alguém fazer algum arrazoamento ali com eles. Na mensagem O Som Incerto, o irmão Brana fala isso, que nós não devemos deixar com que a razão tome conta, interfira nas nossas vidas. Nós não podemos deixar o arrazoamento levar a nossa cura, tirar a nossa cura de nós. Nós não devemos deixar isso acontecer. O arrazoamento é uma interferência de Satanás. Quando você sai de um culto abençoado, de uma bênção de Deus, e você começa a arrazoar aquele culto, você está dando brecha para Satanás fazer uma interferência na sua vida. E estas interferências de Satanás, ela causa um preço, ela tem um preço a ser pago. Tem um ditado aí fora que diz assim: a mentira tem perna curta e o pouco que ela anda faz um estrago danado. Aí o pastor Juvenal fala assim: mas a mentira nem anda. A verdade, ela tem que vir ali combater, ela tem que romper aquilo ali. E nós devemos estar tão embrulhados na palavra, de tal forma que Satanás não pode jamais chegar ali, como disse o pastor Juvenal, essas moscas varejeiras, tomar conta daquilo ali, vira um bicho, vira um berne, e aí precisa de uma intervenção divina para que aquilo possa sair. Mas o bom e o gostoso de toda a história, irmãos, é que nós temos um Deus que, se precisar de uma intervenção divina, Ele vem para nos ajudar. Assim como Ele desceu na fornalha de fogo para ajudar os 3 jovens hebreus, Ele está aqui para nos ajudar nesta noite. Ele está aqui para te ajudar nesta noite, para fazer esta intervenção divina, se caso for preciso. Se tem alguma intervenção, alguma
interferência, é hora de buscarmos esta intervenção divina. É hora de clamarmos esta intervenção divina. Parágrafo 50 da mensagem Esteja Certo de Deus. Eles sabiam que Ele era Jeová. Eles sabiam que Ele responde às orações. Porém, se Ele não lhe respondesse, seria para benefício. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E Sadraque e Mesaque, eles estavam crendo nisso tudo aqui. Eles estavam crendo nas palavras de Deus. Seria para benefício se Deus não ouvisse a oração deles. Foi por isso que eles simplesmente fizeram esta declaração, confessaram seus pecados e caminharam para a morte. Aos olhos humanos, ali eles estavam caminhando para a morte. Aos olhos do homem, muitas vezes eles olham para nós e falam assim, está caminhando para a morte. Mas mal sabe o mundo que nós estamos caminhando é para a glória, é para a vitória. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam caminhando ao encontro do quarto homem, ao encontro do Todo-Poderoso. Isto é glorioso, irmãos, 51. E eles iam caminhando para aquele forno, estando certos de que se Deus permitisse que se queimasse, Ele lhes levantaria novamente na ressurreição. Eles estavam certos de Deus, porque eles sabiam que Deus faria com que tudo operasse para o próprio bem deles. Quando nós estamos certos de Deus, nós sabemos que Ele fará com que tudo opere para nosso próprio benefício. Nenhuma interferência havia ali naqueles 3 jovens hebreus, nenhum tipo de interferência. Aqueles capitães ali chegavam para os 3 jovens ali, vocês não vão se dobrar, vocês vão morrer, vocês vão ser jogados na fornalha. Como se não bastasse ser jogado na fornalha, o rei ainda mandou aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais, os problemas às vezes dobram, triplicam, mas não tem problema. O Deus da intervenção divina está conosco. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está conosco. E aí não tem problema de interferência. Satanás não pode tocar as suas mãos no ungido de Deus, nos filhos de Deus. Eles fizeram esta declaração, eles estavam certos de Deus. Eles começaram a caminhar diretamente para aquele forno ardente. Deus deixou com que eles caminhassem para ali, enquanto ele permanecia quieto, observando-lhes. Ele desejava ver como eles reagiriam. Certos problemas às vezes vêm para testar a nossa fé. O hino já diz, mesmo para testar a nossa fé, Ele cuidará de nós. E Deus ali estava observando e vendo que eles não estavam deixando nenhum tipo de interferência ali atingir aquelas vidas. Nenhum tipo de interferência. Eles estavam certos de Deus. Quando o rei lhes perguntou, se inclinarão quando a trombeta soou? Se inclinaram? E eles responderam, não, nós não nos inclinamos. A fé deles estava sendo provada, provada e aprovada. Bem, se não se inclinaram, sabem qual é o decreto? Decreto de Satanás. Sim, sabemos qual é o decreto. Meu decreto é que o forno seja esquentado 7 vezes mais do que costuma ser, e vocês serão lançados ali. Desejam se inclinar? E eles disseram, não, nós não inclinaremos, ali está a sua fé. Eles começaram com Deus, continuaram com Deus e chegaram na fornalha ardente com Deus. Eles em momento nenhum eles desistiram, tutubiaram, em momentos nenhum eles vacilaram. Será? Talvez. Será que Ele vem ao nosso encontro? Não, de maneira nenhuma. Eles caminharam marchando pela fé. Nenhuma interferência. Deus disse, bem, agora eu verei o que farão nesta circunstância. Eles já estavam ali, já no seu limite, e Deus ainda tinha mais um pouquinho para eles irem. Deus já no último ali, na porta da fornalha, Deus ainda queria ver o que eles iam fazer. Eu verei o que eles farão nesta circunstância. Verei qual será a reação da sua fé.
E às vezes a gente fala assim, mas Deus está provando a minha fé, Deus está provando a minha fé. E às vezes é uma coisinha tão pequena. 55, ele disse, atai as suas mãos e pés, e que comece a se aproximar do forno. Eles começaram a caminhar para aquele fogo, e estavam frente aos seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto. Deus permanecia quieto e observando-lhes. Eles continuaram certos de que ele era Deus. Ele havia feito sua confissão. Haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que ele era Deus. E a maneira de fazer esta correção aqui, o irmão Branham fala assim, que eles passaram a noite em oração. Ou às vezes a nossa situação, a maneira de resolver a nossa situação é somente em oração. É somente em oração, não existe outra ferramenta. A oração da fé salvará o doente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tudo é através da oração. Então eles continuaram para aquele forno ardente, porém exatamente no preciso e último momento, Deus desceu dos céus num carro de vento para apaziguar aquele fogo e ao mesmo tempo para consolar-lhe, para falar com eles. Ei, irmão, você pode imaginar o que Deus desceu ali para falar com eles? Naquele exato momento, nem um pouco antes, nem um pouco depois, mas na hora certa. Se Deus atrasasse um pouquinho, poderia chegar a estar queimando alguma coisa. Mas o irmão Bruno fala que nem cheiro de fogo ficou. Você passará por esta situação sem cicatriz, você sairá do outro lado com a palavra de Deus em suas mãos. Ele não se atrasa. A intervenção divina, a intervenção de Deus não passa do momento, vem na hora certa. Deus permite que a sua fé chegue ao extremo aonde Ele irá atuar. Enquanto a nossa fé está ali, mais ou menos, talvez, ainda não é a hora, ainda nós estamos muito fortes. Deus deixa para que nós ficamos fracos de nós mesmos, para que então o nosso corpo espiritual esteja fortalecido pela graça. Quando nós estamos muito fortes, este corpo de fora, o homem exterior muito forte, ele atrapalha o homem de dentro, porque ele quer fazer da maneira dele. Ele quer agir como se fosse ele o dono de tudo. Aí é a hora de Deus entrar com a intervenção divina. 58. Também temos no Antigo Testamento, Jó, outro exemplo que o irmão Branham vai citar. Deus precisava de uma conferência. Na mensagem de conferência com Deus, eu não estou com ela aqui, parágrafo 86 ao 90, o irmão Branham fala que às vezes Deus precisa marcar uma conferência conosco. Aí nós estamos tão fortes, tão cheios de nós mesmos, que às vezes nós nem oramos mais como costumávamos orar, nem jejuamos mais como nós jejuávamos, não buscamos mais a Deus como buscávamos antes, e Deus sente saudade destas coisas. E aí o que Deus faz? Ele marca uma conferência conosco. Aí é onde Ele quiser marcar, é na fornalha, é na cova dos leões, é no ventre do peixe, para Ele marcar a conferência. Então não deixe Ele sentir saudade de você, busque a Deus enquanto pode achar. O irmão Branham diz assim, sobre Jó: quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de um ser pecador secretamente. Satanás é astuto. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. Jó sabia que já havia confessado tudo o que havia feito e havia oferecido uma oferta para queimar lá. E isso era tudo o que Deus requeria. O que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. E Jó havia feito estas coisas. Satanás disse: ele é um homem rico, tirarei seus camelos, tirarei suas ovelhas. E tirou tudo o que pôde. E até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, os seus filhos. Branham fala em uma outra mensagem que Satanás se esticou tudo o que pôde para alcançar Jó, mas só alcançou os seus bens.
Satanás não conseguiu alcançar Jó, um homem doente, fraco, débil, mas ele era mais forte que Satanás. Com toda a fraqueza de Jó, ele era mais forte que Satanás. Com toda a doença de Jó, ele era mais forte que Satanás. Porque Jó estava aqui dentro da palavra. Jó disse assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Ei, irmãos, quando você está aqui dentro desta palavra, você pode estar fraco como for, você é mais forte que Satanás. Creia nisso. Se você bater o pé, resistir Satanás, ele vai fugir de você, porque você é mais forte que ele. Você não é mais sabido que ele, mas você é mais forte que ele, porque Deus está contigo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E ele disse: porém Jó permaneceu firme. Quer você permanecer firme? Porque ele sabia que Deus, ele estava certo de que era Deus. Uma vez ele havia orado e havia feito o que ele requeria. Ele começou a se examinar pensando: tenho oferecido a oferta queimada por meu pecado. Possivelmente meus filhos pecaram durante suas festas. Possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifício por eles e confessarei os seus erros. Oh Deus, quando aqui Jó estava clamando: Deus, vem tocar em mim, Senhor. Jó ali estava clamando. Jó não sabia mais o que estava acontecendo, mas ele cria que o Redentor dele estava vivo. Ele não desistiu, ele não deixou nenhuma interferência ali entrar na vida dele, nem da sua própria esposa. Quando o humano obedece ao que Deus diz, está certo de que ele é Deus, ele tem que responder. A fé trará Deus em cena cada vez que o cristão chamar. A sua fé trará Deus em cena. Depois que você tem feito o que sabe que é correto, depois que você tem preenchido todos os requisitos, depois que você tem confessado, tem restituído e tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça, ele segue sendo Deus, provando a sua fé. Você tem feito a sua parte, agora ele está esperando ver a sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que você fará. Se você tem feito a sua parte, irmão, aguarde, espere, continue confiando em Deus, que chegará a hora dele fazer a parte dele. Se Deus tem sido se já tem sido ungido com óleo e já tem sido orado por você, Deus estará observando para ver o que se você crerá acerca disto. Vendo você, se você correrá no domingo seguinte, ou se correrá para o seguinte pregador de cura divina que vier à cidade, ele estará esperando para ver a sua reação da sua fé, vendo se você no dia seguinte não diz: continuo me sentindo mal, se você vai arrazoar, se você vai deixar a interferência de Satanás agir naquilo ali. Você não está nem mesmo preparado. Se você deixar tudo isso acontecer, você não está nem mesmo preparado, você não está crendo que Ele é Deus. 66, embora as circunstâncias, a direita e a esquerda sejam adversas, porém a fé não moverá, porque você está certo de que Ele é Deus, Ele guarda a sua promessa, Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, Ele terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, quanto eu amo isso! Ele tem que permanecer firme. Mantenha-se firme no caminho de Deus e Ele se manterá firme em sua direção. Jó havia feito seus sacrifícios, havia feito tudo o que se podia fazer. Ele sabia que estava correto. Vieram alguns membros de suas igrejas, alguns eram membros das igrejas denominacionais visitá-lo. Eles disseram: Jó, o que tu deves fazer é confessar que está em pecado. Eles queriam que Jó confessasse a interferência do homem. Eles queriam que Jó confessasse uma coisa que Jó já tinha feito. Eles queriam que Jó assumisse um erro que Jó não tinha feito. Jó, o que tu deves fazer é confessar que estás em pecado,
porque de outra maneira Deus não estaria te castigando, se não estivesse pecado. Jó respondeu: eu tenho confessado, tenho feito minha oferta ao Senhor, de modo que não sou um pecador. Ele sabia onde estava parado, Jó sabia onde ele estava. Você sabe aonde você está no caminho dos céus, você está na palavra, e Satanás não pode te acusar. O papel de Satanás é esse, irmãos, é acusar um filho de Deus. Ele é um fanfarrão, ele é um mentiroso. Ele quer chegar para você: eu te vi lá assim, ó, você estava pensando assim, assim. Esse é o papel dele. Mas aí eu já vi o pastor Juvenal dizer assim: é por isso que nós viemos à igreja, para nos fortalecer, para sairmos da igreja com o nosso espírito fortalecido. Quando Satanás te dizer assim: eu vi você lá assim, aí a hora que você estiver aqui no altar: Satanás, agora você está vendo eu aqui no altar, agora você está vendo eu aqui na igreja, Satanás. Jim tinha esta condição, Jim tinha esta fé. Passava o que passava, um dia Jim teve um encontro com Deus. Ele fazia de tudo para estar na palavra, mas era fraco, ele não podia, não aguentava, ele era um pinguço. Mas só que Deus agiu com ele. Deus foi ter com Jim, Deus foi ter um encontro com Jim. Tudo isso porque Jim marcava uma conferência com Deus. Tudo isso porque Jim passava ali todos os dias ali na igreja: Senhor, aqui eu estou, aqui está eu, Senhor. Chegou uma hora desse Senhor de Jim chegar para Jim: Jim, aqui está o Senhor. Chegará uma hora, irmãos, por mais que às vezes ele permaneça calado, dele chegar em você e dizer: filho, aqui eu estou, seja o problema que for, creia que será resolvido. Já para terminarmos aqui, ele permanecia firme nesse fundamento, sobre aquela sólida rocha da confissão de Jó. Até sua própria esposa se desviou. Olha a interferência de tão próximo, a interferência não estava longe. Quando a saúde lhe faltava, encontrava com chagas em todo o seu corpo, coçando-se até sangrar. Amaldiçoava o dia em que havia nascido, a fraqueza de Jó. Amaldiçoava o dia que havia nascido, dizendo que nem mesmo brilha o sol e que a lua não ilumine a noite. Sua esposa lhe disse: Jó, és um miserável, porque não amaldiçoas este Deus e morre? Olha a interferência vindo de dentro de casa. Mas Jó não se deu conta para aquela interferência. Ele estava crendo em uma intervenção divina. Ele sabia que Deus viria ao seu encontro. E ele lhe respondeu: como uma louca tens falado? Ele estava certo de que havia um Deus e que ele havia preenchido todos os requisitos. Oh, eu me sinto religioso. Ele sabia que ele havia preenchido todos os requisitos de Deus, e isto era tudo. Deus estava provando a sua fé. Ele provará a sua fé também. Ele provará a minha fé também. Ele provará a nossa fé. Porém, quando temos satisfeito os seus requisitos, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é o que ele tem prometido. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com óleo. A oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e isto acertará tudo. Confessais vossas culpas uns aos outros e orais pelos enfermos. E quando você houver preenchido o que Deus requer, então estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e aquilo é tudo. Esteja certo de Deus, esteja seguro em seu coração, que o que você crê é a palavra de Deus. Jó estava seguro. Sua esposa lhe dizia: por que não amaldiçoa este Deus e morre? Porque você está piorando o tempo todo, Jó? Você está de mal a pior, Jó. Você não está vendo que você não está tendo melhora, Jó? Olha só, como o diabo gosta de lançar isto em você. Seu problema só dificulta, só aumenta.
Você não tem melhorado desde quando te ungiram com óleo? Não tem melhorado nada como estava quando os pregadores oraram por ti? Além do mais, aqueles ministros nem sequer têm o direito de orar. Olha a interferência do homem. O pregador não tem nada a ver, é a sua fé. É a sua fé no Deus vivo que se conta. Não é o pregador que é, porém é o Deus que é. Não foi o pregador que fez a promessa, foi Deus que fez a promessa. Porém antes foi Deus quem o prometeu. Não depende de pregador, depende de Deus e de sua fé. Se você pode crer que é Deus, por isso esteja certo de Deus, esteja certo de que aquilo é a palavra de Deus. Deus está em sua palavra. Ele já disse: tu falas como qualquer doida. Disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que Deus estava lá com ele. E quando aquilo saiu da sua boca, quando Jó disse: como uma louca fala tu, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Brana fala aqui, ó. E quando aquilo saiu da sua boca, os trovões começaram a ribombar, e os relâmpagos a reluzir. Deus estava em cena. Isto traz Deus em cena. Ainda que talvez ele esteja calado por um tempo, mas o seu problema trará Deus em cena. Creia nisto, que Ele entrará em cena no seu caso. Deus te abençoe.